Olá, amigas e amigos do Despertando Mulheres. É com muita alegria que hoje nós começamos mais um mês e estamos no mês de setembro, onde temos como foco o Setembro Amarelo. E para falarmos sobre este mês, para falarmos sobre depressão, ansiedade e outros sintomas, outras causas que levam muitas pessoas a tentarem o suicídio ou consumarem o suicídio, eu recebo hoje a doutora Valquíria De Witt, e é com muita alegria, porque a Val, né, é uma grande amiga, e estamos fechando, Val, quase um ano de programa Despertando Mulheres, e que bom te receber hoje. E quando eu fiz o convite a ela, eu disse assim, ó, não pode dizer não. Então, é com muita alegria que eu a recebo aqui para que nós venhamos falar desse tema tão importante.
um tema onde nós precisamos cada vez mais debater, precisamos informar as pessoas, precisamos ficar atentas e atentos às pessoas que estão à nossa volta. O esposo atento à esposa e os filhos, a esposa ao seu companheiro e também aos seus filhos, aos idosos, às crianças e adolescentes. E vamos falar de tudo isso nessa noite, por isso eu já peço que você vá pelo Instagram, como eu digo, né, enviando aviãozinho, porque nós estamos pelo @PoaStream, e você pode estar compartilhando com mais amigas e amigos. Também pelo Facebook, pelo YouTube do PoaStream e pelo meu Facebook, Andréia Fioravante Despertando Mulheres. Lembrando que o nosso programa ele tem o apoio do Shopping Total Presente a Cada Momento e Móveis do Bem. Móveis para a vida toda, siga lá, @Móveis do Bem. O nosso programa tem na operação técnica Roberto Salatino, assessoria de direção Thaisa Salve, direção geral Fabiano Brasil e eu, Andréia Fioravante, como vossa apresentadora, e é um prazer te receber. Então, doutora Valquíria, prazer te receber, a tua saudação, e quero que tu fale um pouquinho, nessa abertura do nosso programa, sobre o que te levou a fazer psicologia e a lidar com pessoas, a lidar com o ser humano, que é um grande desafio. Bom, Andréia, primeiro te agradecer o convite, né? Depois de tanto tempo a gente conseguir estar junto novamente, né? Já que a gente já teve uma longa caminhada juntos. Tudo no decorrer a gente fala um pouquinho, umas pinceladas. A psicologia, para mim, sempre foi uma paixão, né? Poder auxiliar o ser humano a se encontrar, a resgatar o seu valor, sua autoestima, a se encontrar consigo mesmo. E para mim esse trabalho sempre foi muito gratificante, né? Eu sempre tive essa sensibilidade da escuta, né? Verdade. E a psicologia, então, era a ferramenta que eu precisava, né? E eu sou muito feliz com a minha profissão, eu sou muito grata à minha profissão, né? Apesar de, como eu brinquei ontem ainda em família, apesar da família dizer que psicologia, tu morria de fome, não era profissão, mas para mim sempre foi a minha profissão, assim, a que eu amo de paixão, né? Então, poder auxiliar o ser humano a resgatar os seus valores, a se reencontrar consigo mesmo, a buscar a sua fé em si mesmo, em Deus, no universo, enfim, a pessoa buscar as suas forças, né? Porque às vezes a pessoa acha que ela não tem mais força. Às vezes a pessoa se vê tão perdida no contexto, com tantos problemas, que ela não consegue mais olhar, né, sozinha. Então, eu poder ser essa ferramenta de estar ali, dando a mão e trazendo essa pessoa novamente, ela se olhar e se visualizar e ver o seu valor, para mim, isso não tem preço. E eu fico muito, muito feliz, muito realizada quando eu vejo o progresso dos meus pacientes. E quando eles dizem, consegui isso, consegui aquilo. Aquilo para mim assim, é uma realização. Então, eu sou apaixonada pela área mesmo. E me diz uma coisa, e no teu consultório, tu atende homens, mulheres, criança, adolescente, idoso? Eu, no início, eu trabalhei muito com criança. Hoje eu já estou mais focada em adolescente, adulto e idoso, né? De ambos os sexos. A demanda maior é pelo feminino. As mulheres estão mais empenhadas, né? Deixar de lado aquele preconceito, porque eu ainda escuto aquelas frases, eu não procurar psicólogo, porque psicólogo é para louco, psiquiatra é para louco. Ou seja, né, as pessoas não têm essa consciência ainda de que buscar o autoconhecimento é justamente para que tu não chegues na loucura, né? Então, procurar pelo psicólogo para não chegar no psiquiatra. Exatamente. Ou se chegar, ou né? se chegar nos dois, mas assim, tu tá procurando qualidade de vida, tu tá buscando a tua saúde, tu tá buscando a tua força que tu perdeu em algum momento, né? Por N situações isso ocorreu, né? Então, as mulheres, elas estão mais abertas a esse autoconhecimento, a investir em si, a buscar, né, a sua força interna para realmente, às vezes, desbravar novos caminhos, né? Como eu brinco com elas, às vezes, assim, elas têm que se reinventar. Ainda mais nesse período que nós estamos de... Ontem eu dizia na igreja, não pós-pandemia, mas é diferente. A nossa vida, ela não vai ser mais a mesma.
Não. É uma vida diferente, um mundo diferente. E não é que estejamos num pós-pandemia, porque os índices ainda são altos, né? Pandemia, né? Mas eu disse ontem, a pandemia nos deu uma trégua no seguinte sentido: já sabemos os sintomas, já sabemos o que acontece, já temos a vacina, já nos assusta, mas não é algo totalmente desconhecido como antes, né? Não é tão E nós temos visto que durante a pandemia a mulher foi mais resiliente, a mulher teve mais força, a mulher se reinventou muito mais que o homem, né? Então, buscar por um profissional coach, por um profissional da área da psicologia, é como tu falasse agora, autoconhecimento e fortalecimento. Sim, fundamental. Né? Buscar a sua força. É importante, porque senão como é que vai conseguir se sustentar, né? Ficar em pé e sustentar todos os desafios, né? Com certeza. Mas... falar bem rapidinho, porque esses dias eu recebi aqui o doutor Ivo Menegola. Eu vi ele. Então, minhas amigas, né? Deixa eu ver quem já está aqui na audiência para eu mandar um beijo aqui. Se eu não mando beijo, Val, elas ficam bravas comigo. Com certeza. Mas eu quero que você esteja aí compartilhando. Compartilha o link do Facebook. Compartilhe também o aviãozinho lá no Instagram. Você que está na audiência também conosco, pelo YouTube, vai compartilhando, porque vamos trazer informações muito importantes para você, como acontece toda segunda-feira, e hoje com esse tema muito importante. Eu não quero dizer, vamos falar sobre suicídio. Vamos falar sobre o que pode estar levando uma pessoa a querer tirar a sua própria vida, e algo que vamos falar aqui. A pessoa não quer tirar a sua vida, né, Val? Não, ela quer eliminar o sofrimento que está em tudo. E aí, às vezes, a única solução que ela acha, eu vou dar um fim na minha vida e que acaba o problema. Uma ilusão, né? Porque esquece, é uma ilusão porque a pessoa está tão desesperada, ela está tão afogada naquela dor que ela esquece, por exemplo, ela vai deixar uma dor imensa na família, ela vai deixar, às vezes, filhos, vai deixar mães, vai deixar irmãos, vai deixar amigos. Bem isso. Todos num sofrimento e ainda num processo de culpa. Como que eu não percebi, como que eu não prestei atenção, e aí vem os porquês, né? Então, não resolve ali, né? A dor, para ele, talvez ele tenha tido a ilusão que resolveu ali, mas e o que ficou? E o que fica na família? Só que a pessoa, quando ela tá assim, ela acha que ninguém se preocupa com ela. Verdade. Ela acha que ela é um peso para a família, para os amigos, que a família, os amigos... Acha até que vai ser um alívio para os familiares e amigos. A ilusão de que será um alívio, é bem pelo contrário. E, claro, a gente não ouve falar muito, porque isso ainda é um tabu também. Há uma dor muito grande falar em suicídio. Ai, que palavra pesada. É forte, porque tem o quê? Um tabu. E enquanto não falarmos, e o programa, Valquíria, o programa Despertando Mulheres aqui, eu digo que a gente dá assim pérolas de informação, gotas de informação para que a pessoa então vá buscar por mais informação, se o tema daquele programa fez sentido para ela, né? Mas olha só, eu estou aqui encaminhando, né, alguns aviãozinhos aqui para que você possa estar também sendo motivado e motivada a compartilhar com mais pessoas. O Everton, que está aqui conosco na audiência do Instagram, Armando Domingues, Milena, que está aqui, Milena, né? Minha gerente do Cicobi Crédito Capital, e também você que está na audiência lá do Facebook também, quero que você esteja também compartilhando. A Tassiana, a Cibele, a Beth Andriotti, a Eni, a Márcia Rocha, né? A Celeste Eli, minha mames, que também está aqui na audiência, a Célia, que está aqui na audiência. Gente, vamos lá, vai compartilhando. Mas que nem eu dizia, rapidamente falar aqui um pouquinho, né? E eu tô de amarelo em homenagem ao Setembro Amarelo, tá? Então, nós recebemos aqui o doutor Ivo Menegola. E o Ivo me trouxe lembranças assim que eu já tinha até esquecido. Daí ele disse assim: Andréia, tu te lembra que tu fosse a pioneira em Guaíba em terminar com a fila das cirurgias? E eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido de tanta coisa que nós tínhamos feito. Eu como presidente e diretora do hospital, a Valquíria como coordenadora de RH,
e coordenadora do que mais que era, Val? Do financeiro, era a menina do dinheiro, entendeu? Eu gastava e ela pagava. Então, fizemos muitas coisas, né? E o Ivo lembrava disso. Ele disse, André, tu foi pioneira em eliminar a fila que tinha de cirurgia. Eu digo, é mesmo. E daí, de tantas coisas, né? Os amigos da criança, os índices de mortalidade infantil que foram drasticamente reduzidos com o nosso projeto do hospital em parceria com o município, governo do estado. A humanização da maternidade, que o Ivo lembrou, a humanização, tudo isso. Mas algo que vem ao encontro do nosso programa, né? Então, amigas, eu e a Valquíria, eu digo que tem amigos e amigas que nós não precisamos estar nos vendo todos os dias, mas quando se vê é como nunca tivesse deixado de ter se visto, e se eu precisar dela, eu levanto o telefone e digo, é urgente, vem cá, me socorre, eu sei que ela vai me socorrer, e se ela me chamar, vai ser da mesma forma, né? Verdade. É uma amizade construída no meio de desafios, né? E te lembra que nós também fomos o primeiro hospital a implantar os leitos psiquiátricos na nossa região, com a ajuda da doutora Denise. Sim. Doutora Denise Braga Pinto, um beijo para ti, doutora Denise, que eu tive prazer de encontrá-la na semana passada no evento da Câmara de Vereadores, onde o prefeito Melo, aqui em Porto Alegre, recebeu o título de cidadão porto-alegrense. E daí também, rapidamente, nos lembramos de muitas coisas, né? As memórias. Te lembras que tinha todo um preconceito de muitos diretores de hospitais de ter os leitos psiquiátricos. Sim. A gente precisava de psicólogo, de psiquiatra, de uma equipe de enfermagem específica, né? Sim, e te lembro o quanto isso foi importante para Guaíba, para a região, porque era de referência regional. Nós não temos, né? Lá na região nós não temos nada disso. E agora não tem mais, né, Val? Nós implantamos. Não nada. Nós implantamos, tiraram. Mas nós tínhamos 10 leitos psiquiátricos com psicólogo, com psiquiatra, com uma equipe de enfermagem, médico clínico geral, e atendíamos Guaíba e a região também, com pacientes, inclusive, dependentes de álcool, de drogas. Todas as regiões, Barra, Mariana, Sertão, né? Nós éramos a referência. Nós éramos referência, né? E não tem mais. Então, para você ver que nós temos uma caminhada de resultados, né? Então, trazer essas memórias boas. Tivemos desafios, porque a doutora Denise me ensinou o seguinte ditado: não se atira pedra em cachorro morto, né? Levei pedrada, mas fiz muita coisa que hoje não existe mais na cidade. Desfizeram, mas o programa não é para isso, mas é para lembrar a nossa preocupação, sim, minha e da Valquíria, enquanto profissionais também da área da saúde, de estarmos trazendo esse socorro, porque o familiar de uma pessoa dependente, seja do álcool, seja de droga ilícita, o familiar adoece mais. Andréia, penso. Muito mais. O familiar adoece mais, né? E muitos desses, e eu conheço um filho de uma grande amiga, dependente do álcool, enfim, e que já tentou suicídio mais de uma vez. É que muitas vezes, né, o dependente, tanto do álcool quanto de drogas, tem uma comorbidade por trás disso, tem um transtorno junto, né? Então, isso é uma porta fácil para que eles vá para essas tentativas de suicídio com muita recorrência. Então, é uma depressão, às vezes é uma bipolaridade, às vezes tem um transtorno borderline por trás da questão da dependência. Então, são pessoas que estão assim, sempre ali, ó, na beira, assim, ó, no abismo, cai e não cai. E para a família, né, gera um sofrimento muito intenso, porque eles têm que lidar primeiro com o sentimento de impotência. Eles tentam, eles fazem de tudo e a pessoa não consegue. E às vezes eu escuto muito assim, não para porque não quer. A dependência também é uma doença. As pessoas precisam entender a dependência do álcool, da droga. É uma doença. Como uma doença, né? O jovem não vai procurar as drogas porque ele está feliz da vida, porque a sua vida está toda assim perfeita. Ele vai procurar as drogas justamente para amenizar traumas, sofrimentos, ansiedade, angústia. E a porta geralmente é o álcool e o cigarro, né? Que são drogas. Né? Às vezes as pessoas, porque a maconha, a cocaína, não sei o quê. O álcool é uma droga, o cigarro é uma droga, só que são drogas lícitas porque assim a legislação decidiu, né? Determinou. Exatamente. Mas são drogas, medicamentos também são drogas, umas drogas muitas vezes necessárias para o medicamento. Mas, Val,
para a gente entrar aí no assunto mesmo sobre o suicídio, sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização e de falarmos muito, né? Porque a conscientização também vai promover a prevenção. Conhecimento. Né? O que tu falasse antes, o tabu. É um tabu ainda falar em suicídio. Sim. E se falarmos das mulheres, eu conheço muitas mulheres que tentaram o suicídio, mas não chegou na delegacia, não chegou no hospital. Se chega no hospital, abafa e não faz parte dos índices. Ok. Qual é o maior tabu dentro desse tema? O tabu vem no sentido assim, como que foi tão fraco? Porque a própria pessoa, fraqueza. Assim, quando ela não tem sucesso, digamos assim, na sua tentativa, ela volta depois com muita vergonha, né? Depressão, o julgamento da família, tem que lidar com o julgamento, né? Porque as pessoas não vêm perguntar, mas por que tu fez isso, né? Vem acusar, mas como que tu fez isso, aquele outro, teus filhos, o teu marido, não pensou nisso, não pensou naquilo, aquele outro. E a mulher vem muito mais forte, assim, essa cobrança, como que tu não pensou nos teus filhos? Só que nessa hora, a gente precisa entender que além de mãe, tem uma mulher ali, tem um ser humano, e que traz muitos e muitos e muitos sofrimentos. E com certeza essa mãe está com depressão, não é apoiada, porque eu ainda escuto, em pleno 2022, às vezes eu escuto, mas eu ouvia falar que a ansiedade e depressão a gente cura com uma pia de louça bem... Meu Deus. Ou uma vassoura, né? Um tanque. Um tanque cheio de roupa. E eu digo, eu não acredito que ainda tem... Tu ainda ouve isso, Valquíria? Sim, e que psicóloga é pra louco, e só um pouquinho. É pra louco. A Valquíria é psicóloga e atua na cidade de Guaíba, 27 quilômetros de Porto Alegre, mais de 100 mil habitantes. Não é lá no Oco da Serra, gente. É aqui do lado. Uhum. Então, desconstruir tudo isso e esclarecer. A mesma coisa assim, quando chega assim, criança e adolescente não pode ter depressão. Gente, depressão é uma doença, não é frescura, como eu escuto. Depressão é uma doença com fatores hereditários, com fatores sociais, com fatores comportamentais. O meio ambiente, o ambiente onde ela está inserida, principalmente. Cultura. Então, tudo isso está ali. E esse jovem está inserido ali. E tem aumentado o índice de suicídio entre crianças e adolescentes, de 15 a 19, é o quarto, está em quarto lugar, prevalece, só perde para acidente de trânsito. Gente! E violência, assim, às vezes briga, morte em função de brigas, assim, digamos, de grupos, assim. Se não... Entre os adolescentes. De 15 a 19 anos. Olha só. E aumentou 30% o índice de suicídio na idade de 18 a 29. Gente, na idade produtiva, como a gente diz. Mas por quê? Porque essa faixa etária aí, eles estão... assistência a eles é menor hoje. Há uma desilusão muito grande em relação às perspectivas de vida. Eles não têm mais aqueles ideais que as gerações anteriores tinham, então eles ficam ali assim, soltos. O que eu vou fazer da vida? Como insegurança. Que vai ser? Eu tô sozinho. E aí, aonde eles vão buscando outros recursos, que são os vícios, e aonde também muitas vezes assim, viver para quê? Os vícios, né? E também eu falo algo não no sentido assim de como é que eu vou dizer, de não valorizar esse momento que o jovem está passando. Mas virou modo que os jovens se cortarem, né? Isso também. Sentir aquela dor do corte para desmascarar, vou usar a minha expressão, a dor verdadeira. Sentir a dor física para dissimular a dor emocional. O que é? A dor emocional deles é tão intensa, o sofrimento emocional deles é tão intenso, que no momento que eles trazem para o plano físico, a dor física se torna mais forte do que um corte, e aí eles se focam na dor física, e aquilo gera um prazer. Eu escuto isso, aquilo gera um prazer estar com aquela dor aqui fora.
e não aqui dentro. Até porque eu não sou psicóloga, eu sou coach, tenho uma interpretação não diferente, mas uma interpretação mais pro emocional do que pro psicológico, né? Mas também o vício do sofrimento. Né? O vício do sofrimento, a adrenalina do sofrimento. Então, a pessoa quer fugir daquela dor, porque o cérebro ele foge da dor, né? Uma solução. E corre para o prazer. Então, ele quer fugir daquela dor, mas ele está viciado naquela dor. Ele está viciado num tipo de dor. Como seria a minha vida sem um sofrimento? E daí vai para o corte, o que tu fala? Sente prazer. Claro, ó, o cérebro fugiu daquela dor, mas ele é viciado na dor, então ele criou uma outra forma de dor, onde ele tem prazer. E também aonde a minha dor está silenciosa dentro de mim, pai não vê, mãe não vê, ninguém dá atenção. Dos cortes. Se eu cortar, vai aparecer, tá físico, alguém vai ver. Mas muitas vezes os pais ainda não veem. Como é que eu vou te dizer? Isso é muito sério, né? É muito sério. Muito, porque às vezes os pais também não estão vendo aquele corte. Não, os pais não veem. E aí, quando tu chama os pais, olha só o que está acontecendo. Já está cicatrizado, são vários cortes e os pais não viram. E aí eu pergunto, como que vocês não perceberam? Mas sim, tá sempre de manga comprida, tá sempre de calça, um calorão. Quando eu trabalhava dentro das escolas, quando esses casos assim, andava um pouco no calor e a criatura de calça comprida. E tu tá de calça comprida com esse calor? Ah, porque não tinha outro. Deus, ali já... Eu disse, tu pode levar, quando eu sabia que era, por exemplo, aqui na panturrilha, pode levantar a perna da tua calça. Para quê? Eu só quero dar uma olhadinha. Não precisa. Por quê? Porque eu me cortei. Os casacos, o calor, porque tu tá de manga comprida, porque tu não tá com a camisetinha. Não, eu quero... Tira o casaco. E tudo isso que nós estamos falando, amigas, é para você já ir também prestando atenção, identificando também situações dessas próximas de você. Então, no caso da mulher, né? O tabu, fraqueza, julgamento, né? Como tu não pensa nos teus filhos primeiro? Julgamento, culpa, né? Faz o julgamento, coloca a culpa para cima dela. Ok. E com relação, então, assim, como é que estão os índices com relação ao suicídio? Nos situa, né? Os índices em nível mundial, no Brasil, no nosso estado, aqui na nossa capital. Nível mundial é assustador, né? Porque nível mundial, o Brasil está em 8º lugar. Então, olha a nossa situação. Um país onde muito calor, muito sol, um povo muito amistoso, um povo muito cordial, mas nós estamos em 8º. A gente perde para a China, para a Índia, para os Estados Unidos, né, para a Coreia, para a Rússia, para o Japão. E só um pouquinho, um detalhe. Pode pensar assim, 8º, não é o segundo, o terceiro, o primeiro. Mas olha a população desses países. Nós estamos falando em mundo também, né? Para nossa, primeiro, o número de países que existem no mundo. Segundo, olha a população desses países para a nossa população, embora sejamos um país continental. Sim. Ou seja, estamos em 8º, mas daqui a pouco já é como se fosse um terceiro. Né? Se formos ver população e tudo mais, né? Índice econômico e tudo mais, né? E aí, quando a gente vem olhar assim, a situação do Rio Grande do Sul, é mais assustador, porque dentro do Brasil, quais os estados que estão com o índice mais elevado? Rio Grande do Sul está em 3º. Então, Rio Grande do Sul em 3º lugar, gente. E a gente ainda não olha... Não dá a atenção devida para essas questões, né? E quando nós vamos para as cidades ainda o índice maior de suicídios está entre Santa Cruz. Por quê? Porque é uma cidade muito rodeada de agricultores, a questão do fumo. Então, o fumo tu usa muito agrotóxico, muito pesticida. Esses venenos, eles atingem o sistema nervoso central. Então, quando a gente olha a população assim, de agricultores, né, que trabalham, a gente não consegue, a comunidade às vezes não consegue entender o alto índice, por exemplo, de álcool. Mas por que essa população precisa usar tanto álcool?
porque justamente eles já estão doentes, já estão com depressão, já têm ansiedade, porque eles estão com deficiência no sistema nervoso central. Então, uma questão puxa a outra. Então, por isso que até nos últimos anos a gente tem visto assim, uma campanha para redução de pesticidas, de agrotóxicos, eliminar as lavouras de fumo, por essas questões também. Tirando também fatores econômicos e tudo mais que ocorre dentro desses grupos também. Então, o Brasil é o 8º no mundo em índices de suicídio e o Rio Grande do Sul é o 3º estado no Brasil. E dentro do nosso estado, Porto Alegre, em primeiro lugar no índice de depressão e ansiedade. Gente, olha só. A depressão e a ansiedade que hoje é muito alto índice entre as pessoas, né, homens e mulheres, com depressão e ansiedade. E eu penso que as mulheres sofrem muito com isso. Muito. A demanda, para mim, assim, ó, dentro da psicologia, a demanda maior é do feminino com depressão e ansiedade. Até porque a mulher também se permite, né, ser vulnerável e buscar pela ajuda, porque o que nós falávamos antes do programa, né? Ela tem os filhos, ela tem a casa, ela precisa se manter bem, ela precisa ficar bem para quê? Para continuar dando todo aquele apoio para a família, para a casa, para os filhos. Porque se uma mãe adoece, a família toda adoece, os filhos adoecem. A mãe depressiva. A mãe depressiva, ela inconscientemente, mas ela vai deixar muitas sequelas nos filhos. Porque filhos de mãe ou de pai depressivo, eles têm muitos traumas, porque aquele pai ou aquela mãe, eles não estão disponíveis afetivamente, eles estão fisicamente. Eu estive o tempo todo ali, mas afetivamente eles não têm condições de estar, eles não têm o que oferecer. E aí vem uma outra geração com uma deficiência de carinho, de segurança, que impacta na autoestima, no valor, no se posicionar na sociedade, ir em busca dos seus objetos, dos seus objetivos, das suas conquistas. Esses jovens, eles não têm essa base. E se esse jovem não tem essa base, vai ter filhos que também não vão ter essa base. Então se nós não debatermos bastante esse tema, se os gestores públicos não tiverem políticas públicas eficientes para atender essa demanda, o que vai acontecer? Cada vez mais nós vamos ter mais pessoas ansiosas, depressivas, enfim, e suicidas. Vamos ter efeito cascata, né? Efeito cascata. Vamos ter algo que precisa despertar e assim, ó, políticas públicas eficientes, né? Daqui a pouco distribuir panfleto é bom? É bom. Daqui a pouco é bom. Mas aí sempre falasse quando eu estava na escola, né? Uma ação efetiva dentro das escolas, uma ação efetiva dentro dos próprios órgãos públicos, porque às vezes o gestor público quer tratar da prefeitura para fora, mas não tratou os que estão dentro, que vão, principalmente na área da saúde, da assistência social, tratar com que aqueles que estão fora. Então, se tu não trata daquele que vai cuidar, o que a gente falava muito, né, no hospital, cuidar do cuidador. Se você não cuidar do cuidador, minha prefeita, meu prefeito, secretário, secretária, se você não cuidar do cuidador, como é que o cuidador vai cuidar dos outros? É um doente cuidando de outro doente. Um doente cuidando de outro doente. E agora, isso foi um dos resultados de muitas pesquisas que a gente viu agora na pandemia. Por exemplo, os profissionais da saúde trabalhando extremamente debilitados emocionalmente, com depressão, com ansiedade, com crise de pânico, né? Isso. Por quê? Porque eles lidaram com a morte constantemente, mas nem todos tiveram condições, por exemplo, de buscar um recurso para si. Às vezes até pela demanda da jornada tão intensa, né? E às vezes até a questão assim também de falta de incentivo do próprio espaço onde eles estavam atuando, de oferecer isso para eles, de oferecer esse espaço de escuta. E Valquíria, com relação ainda à mulher, né? Então, nós já temos alguns dados que nos assustam, principalmente, olha só, Porto Alegre, a capital gaúcha, a capital do Brasil, com maior índice de depressão e de ansiedade.
eu penso, e tu é que vai poder me responder, que todo suicida, ele passou por depressão e ansiedade. Depressão, ansiedade, pode ser que tenha um transtorno de bipolaridade, esteja, né, na fase depressiva, transtorno de personalidade borderline, que eles também ficam sempre ali oscilando entre querer viver e querer morrer, né? Então tem alguns transtornos que vêm junto, mas a depressão é o fator principal. E a mulher, né? Falávamos que os índices estão maiores com relação aos homens, até porque a mulher tem essa cobrança de que ela tem a família, ela tem que se manter forte, e a mulher foi criada para isso, né? A mulher foi criada para suportar e tolerar muitas situações conjugais, familiares. Ela foi educada para isso, né? Quieta, comportada, não reclamar de nada. Mas me fala um pouquinho, até para a nossa audiência, as amigas que estão aí também assistindo, e para que elas possam ajudar outras mulheres também, né? O peso que essa mulher sofre, o peso que essa mulher carrega, e a mulher que tenta o suicídio e é frustrado, e o quanto ela fica em silêncio para não ser julgada e cobrada. Existe isso? Sim, existe. Porque, primeiro, que ela tenta suportar o máximo possível, né? Em prol sempre dos outros. Ela esquece, e é uma questão de cultura, né? A mulher está sempre em prol dos outros. Os outros quem? Os filhos, o marido, depois vem o trabalho, e ela sempre se coloca em último lugar. Então, é um momento, assim, das mulheres parar e olhar, se eu não me cuidar, se eu não me valorizar, que valores que eu passo para os meus filhos? O que eu passo para os meus netos? E os limites. Se eu não me colocar limites, se eu não reconhecer os meus limites, como é que eu vou respeitar o limite dos outros? Não tem como. Então, e às vezes vem até dentro de famílias que são muito julgadores. Depressão e ansiedade é frescura, isso é coisa da moda. Não, gente, depressão é uma doença, ansiedade é doença. Tem fatores hereditários, fatores culturais. Nós aqui no Rio Grande do Sul tem um fator que até foi levantado numa pesquisa, por sermos descendentes, né, de italianos, alemães, né? Então esse povo ele veio, né, de países muito frios, né? Então nós temos essa influência também aqui no Rio Grande do Sul por causa do nosso inverno muito longo, as pessoas se fecham mais, as pessoas socializam menos, né? O sol ele traz uma informação assim, de socializar, de sair para a rua, de interagir, de conversar. E nós, então, um dos fatores que foi levado em conta nessa pesquisa, por exemplo, aqui de Porto Alegre, é a questão da temperatura, né? O nosso inverno ser longo, e isso contribuir a nossa descendência também, né? Que predomina mais estrangeiros que vieram para cá, que trazem no seu DNA fatores de depressão, de dependência, porque e a forma como fomos colonizados. Sim, então assim, quem veio para cá é um povo sofrido. Eles estavam fugindo, eles não queriam morrer. Então eles fizeram de tudo, né, para atravessar assim, no desespero. Ou eu morro ali no meio do mar, no navio, ou eu chego do outro lado. E chegando aqui, falando principalmente dos italianos e dos alemães, às vezes quando eu vou para a serra, e eu amo a serra, eu fico pensando, né, que povo forte, bravo, aguerrido, porque tu olha, né, sobe, desce, faz curva. Eu digo, gente, eles pegaram só morro, só pedra, e olha o que fizeram, olha que região próspera, gente, né? Olha só, eu nasci na região carbonífera, tu é da região sul, e moramos na região sul, mas minha família toda da fronteira oeste. Daí tu vê a fronteira, os Pampas, show, tu vê aqui a região sul, é uma região mais pobre ainda, mas é uma região plana, uma região banhada pela lagoa, né, e tudo mais. Mas vai lá para a serra e imagina como que era há 100 anos atrás. Às vezes eu fico imaginando,
Então, tudo isso que tu estás falando, assim, para mim faz muito sentido, né? Reflete. Bom, nós ainda recebemos esses reflexos aí. E os sintomas, né? Tu já falasse alguns dados aí com relação ao adolescente, criança, que tá quente, tá abafadinha, alguma coisa está escondendo, né? Daqui a pouco tá escondendo as suas dores por meio dos cortes. Como que nós, mulheres, também homens, como que nós podemos despertar para que alguma pessoa possa estar com algum pensamento suicida? Bom, as crianças, tá? As crianças, às vezes, fica confuso, e eu costumo sempre alertar os pais. A criança com depressão, ela não vai ficar ali a maior parte do tempo chorando, numa cama. Ela vai ficar agressiva, ela vai comer compulsivamente ou não vai querer comer, né? Ela fica desanimada, ela tá sempre cansada, ela não vê prazer em nada, tudo que os pais sugerem, nada tá bom. Ela quer, às vezes, se isolar, ela se esconde atrás de roupas grandes. Por? Né? Se escondendo, se protegendo, então a roupa protege eles também. Um capuz, uma roupa mais larga. É proteção. É proteção. Essa eu o sono interfere também, às vezes, ou eles dormem muito, ou eles dormem muito pouco. Todo desequilíbrio. Todo desequilíbrio. E às vezes isso é confundido como isso é normal da adolescência. Eles estão perdidos assim mesmo. Não, presta atenção. Pode ser comum, mas não é normal. Não é normal. Porque um adolescente não ser alegre, não querer sair para a rua, não querer interagir, embora que hoje nós estamos, né, num estudo que foi feito pós-pandemia, né, os jovens, eles não sentiram a questão do isolamento, porque eles estão tão acostumados a receber tudo dentro do quarto. Então, ou está no virtual nas redes. Os amigos chegam até eles pelo virtual, então eles brincam, eles conversam, jogam, eles estudam, porque daí experimentaram também estudar. Então, tudo chegou até eles. Então, eles se sentiram confortáveis. Para eles, o impacto não foi tão grande quanto foi para nós adultos, de não poder sair para trabalhar, de não poder socializar, de não ter liberdade. Eles gostaram porque eles ficaram numa zona de conforto agradável. Então, aquilo que nós imaginávamos que os jovens iriam sentir muito, eles se adaptaram. Mas por quê? Por causa que a tecnologia trouxe tudo a eles. Então, atentas as mães, as cuidadoras, e a Lisa aqui faz uma contribuição dizendo: importante lembrar que os cuidadores adoecem e não são cuidados. E aí a importância, né, do que a doutora Valquíria está trazendo, de nós nos permitirmos deixar os tabus que psicólogo, psiquiatra é médico de louco, que eu não estou louca, não preciso de uma coach, não preciso de uma psicóloga, não. Para não ficar, né? Para não ficar louco, procure por nós, né? Exato. E a Lisa dizendo ali que não são cuidados, mas o cuidador precisa ter essa consciência. Eu preciso estar bem, né? E o nosso horário voa, gente, que loucura. E, Valquíria, ok, então as crianças cuidar, tá comendo demais, comendo de menos, dormindo demais, dormindo de menos, usando roupas muito grandes, que é um sinal de que elas estão querendo se proteger de alguma coisa. E no adulto? O adulto quando principalmente na mulher. O adulto, autoestima baixa, desânimo, falta de perspectiva, né, de futuro, de solução para os seus problemas, desmotivação. Também vem a questão do sono em excesso ou pouco, alimentação também em excesso ou pouco, né? Pessimista, com frases, tem frases também que a gente deve prestar atenção. Ia te perguntar. Tipo assim, eu não sirvo para nada, eu sou um inútil, uma hora dessas eu vou dar um fim em tudo isso, eu sou um peso para minha família. Eu não aguento mais tudo isso. Então, isso são frases que, quando a gente tem um familiar depressivo, ele começa a repetir muito essas frases, ele está sinalizando.
E aí tem os mitos também, né? Que quem quer se matar não avisa. Era isso. Falso. Era isso que eu estava procurando uma brecha para intervir. É falso. Quem quer se matar não avisa. Avisa, dá vários sinais, porque muitas vezes aquela pessoa ali, ela não quer morrer, ela só quer terminar com aquela dor, com aquele sofrimento. E chamar um pouco a atenção, no bom sentido, não estou dizendo que a pessoa está se fazendo de vítima, mas às vezes tem muito vitimismo, né? Sim, se tiver uma patologia... Por exemplo, se for um border ou um bipolar, vai ter. A pessoa vai querer atenção, porque ela quer socorro. Às vezes ela não consegue pedir por orgulho. Às vezes ela não consegue pedir para não demonstrar fraqueza, mas ela quer socorro. Às vezes, dentro dessas patologias, como ele não tem esse amor, como ele não tem essa autoestima, então ele acha que ninguém ama. Ele não serve para nada. Ele é só mais um ali. E ele acredita nisso. Então, por ele acreditar nisso, é que ele vai ter a solução para isso. Vou me matar e pronto, acabou, não sofro mais e pronto, não incomodo mais ninguém. O depressivo, um dia ele tá bem, outro dia ele tá ali em cima de uma cama, daqui um pouco, dá uma melhoradazinha e a família fica na volta, reage. Uma das coisas assim, a família não dizer assim, isso não é nada, isso vai passar, tu tem que ser mais forte, tu tem que enfrentar. Gente, às vezes a pessoa não está em condições de enfrentar sozinha. E o adolescente, principalmente, eu lembro, quando eu era adolescente, que acontecia alguma coisa, minha mãe dizia assim, deixa de ser bobo, isso aí já vai passar, daqui a pouco tu já esquece. Mas como esquece? Como vai passar? Eu tô sentindo a dor. Ou seja, é não menosprezar, não desfazer do sentimento e da dor da outra pessoa. Exatamente. E isso é uma das coisas que a gente ainda vê muito forte, né? Nessa correria toda, que tá todo mundo nessa loucura de ter mais, e aí o ser tá ficando para trás. Então, quem eu sou? Quem eu quero ser? Então, se os adultos não têm isso, eles também não vão passar para os filhos. E aí vem uma geração de criança totalmente perdida, que tu pergunta o que tu quer ser. Não sei. Tu pega um jovem com 16, 17 anos, o que tu quer ser? Eu ainda não sei. Mas como assim tu ainda não sabe o que tu quer fazer? Eu não me acho em nada. Grande. E aí eu fico, meu Deus do céu. Então, o psicólogo tem até esse trabalho de tu vê mais nas meninas ou nos meninos isso? Tá parelho. Tá meio a meio. Antes, nas gerações lá atrás, as meninas já eram mais decididas, né? E hoje tá... Até porque antes, nós falávamos no último programa aqui do Agosto Lilás, que eu estava com várias amigas, colegas aqui do Power Streaming, e uma delas, até foi a Jane, que veio aqui e participar conosco, uma empresária, de 20 colaboradores, 18 são mulheres na empresa dela, e ela dizia, a minha filha já saiu do nosso padrão, ou seja, eu fui criada para casar. Então, a menina, a mulher, eu acho que da nossa faixa etária de idade para trás, eu acho, talvez para frente não, mas nós fomos criadas como? Embora minha mãe dissesse assim, estuda, trabalha para não depender de homem. Nós fomos criadas assim, ensina, trabalho para não depender de homem. Isso traz prejuízos depois, mas fecha parênteses, assunto para outro programa, né? Isso. Embora nós fôssemos criadas assim, toda a família, e inclusive elas, tinham qual expectativa? Que nós casássemos. Não vai casar. Nós tínhamos que casar, embora não fosse depender do marido, precisava casar. Então, a menina já tinha aquela coisa, tu vai casar, tu vai ser professora, né? Era isso. Então, a menina já vinha com direcionamento de casa. Hoje, mudou muito a cultura, ainda precisa mudar muito para que mulheres e homens tenham equidade. Eu não falo igualdade, Valquíria, porque eu não sou igual ao homem. Eu não sou biologicamente igual ao homem, eu não sou emocionalmente igual ao homem, mas nós precisamos de equidade. Precisamos ser tratados, ter as mesmas oportunidades, né? Precisamos de equidade entre homens, mulheres, jovens e idosos, né? Em todas as áreas da sociedade. Mas ainda tem essa cultura, né, de que a menina precisa casar, está mudando, só que com essa mudança, eu vejo que nem assim, eu não sou feminista, eu sou uma mulher que trabalha pelo fortalecimento da mulher, mas não sou feminista. Eu não gosto de falar de empoderamento. Eu não quero ser uma mulher empoderada, eu quero ser uma mulher forte, fortalecida.
Por quê? Porque o feminismo e o empoderamento estão com os conceitos completamente distorcidos hoje em dia. Sim, acho que isso foi um dos aspectos onde o feminino se perdeu um pouco, né? Porque quis, porque eu tenho que ser igual, porque eu tenho que ser superior, porque... tá, gente? Mas assim, homem e mulher, cada um dentro do seu espaço. 50-50. Um relacionamento não é um aqui, não, é 50-50. Cada um chega com 50, e aí um vai contribuindo, e o outro, e aí eles vão evoluindo junto. Agora, não. E numa hora eu posso ser 60, numa hora eu posso ser 40, depende do quê? Depende do quê? O outro é um equilíbrio. Então, mas no momento que um tem que chegar grandão, que é o que nós vimos. O homem chegava aqui, a mulher ficava aqui. Olha a distância que já ocorreu aqui. E daí eu penso que essa distorção do conceito, né, do feminino, que veio o feminismo aí completamente distorcido, o empoderamento, fez com que essas meninas estejam perdidas. Sim, muitas não prejudicou, sabem as que querem. Fez com que elas estejam perdidas, né? E a nossa cultura ainda faz, a nossa cultura machista ainda faz com que a gente seja forte, porque fomos criados para ser forte, para tolerar, para suportar, para fazer vista grossa, e a responsabilidade é só nossa de cuidar dos filhos e da casa, enfim. Eu, Andréia, vejo que para a mulher, sim, foi dada uma parcela maior de responsabilidade na criação e educação dos filhos, mas precisa ser compartilhado. Lá no tempo das cavernas, né? Mas precisa ser compartilhado. E quando nós hoje não temos nem pais e nem mães dentro de casa, como é que ficam as nossas crianças? Perdidas. E criança perdida, criança sem foco, criança sem visão de futuro, criança sem orientação. O que acontece? Crianças depressivas, ansiosas, adultos, homens e mulheres adultas, perdidas ainda, sem visão de futuro. O ser humano precisa de base, se não tem base. Se não tem base, né? Então, amigas, olha só, o nosso tempo já estourou, né? Por um milagre, o Betinho não fez sinal ali para mim, assim, 5, 2, 1, né? Por um milagre. Acho que o assunto tá bom. E, gente, olha só, um beijo para vocês, a Carlinha, a Ângela Cabreira, que está aqui também na audiência. São muitas que estão aqui. Perdão por eu não poder citar o nome de todas e de todos. A Rosângela também, a Yara. Gente, perdão, mas sintam-se todas abraçadas, beijadas. Meu amigo Giovanni também. Todos sintam-se, ó. A Paula também aqui. Gente, um beijo para todos e todas. E na próxima segunda estaremos aqui com mais um programa Despertando Mulheres, mas vamos abusar mais um pouquinho, Valquíria. Deixa aí uma palavra para essas minhas amigas que estão na audiência, principalmente para elas, sobre força, sobre prevenção dessa ansiedade, dessa depressão aí, que é uma doença que nos coloca para baixo, mas nós somos mulheres valorosas, somos mulheres capazes, sim, de superar e passar por cima de tudo isso. Mas de que forma? Mulheres, invistam em vocês, se priorizem, busquem autoconhecimento, não fiquem sofrendo sozinhas, achando que não tem solução para o problema, porque todo problema tem solução, todo problema tem. Então, o que eu digo para vocês, não fiquem escondidas, não fiquem caladas. Se não tem como buscar um recurso de forma particular, vá no seu município, vá no posto de saúde, peça um encaminhamento para o CAPS. No CAPS tem psicólogo, tem assistente social, tem psiquiatra, tem grupos de ajuda. E se estiver numa posição melhor financeiramente, busque um profissional na sua cidade para lhe orientar, para fazer essa escuta, para buscar esse autoconhecimento, porque todo ser humano tem muito potencial. Só que às vezes acha que não tem nada. Às vezes, eu recebo pacientes que às vezes, o que eu vou fazer? Como é que eu vou evoluir disso? E aí nós vamos trabalhando, e passa-se um tempo e eu vejo mulheres assim incríveis ali, ó, forte, que retomaram vida social, que foram estudar. Eu já tive casos lindos de chegar paciente deprimida, não saber o que ia fazer,
E aí eu comecei trabalhando, e aí era uma pessoa que não tinha concluído nem o ensino fundamental. Eu disse, vamos para um EJA, vamos fazer um EJA. Mas essas alturas, Valquíria, eu com quase 50, vamos. Fez o EJA. Quase 50 é uma menina, gente. Fez o EJA, fez o ensino médio, técnico, e hoje cursa faculdade. E eu tenho maior orgulho de ver ela se desenvolvendo. E para mim, esse é um exemplo de mulher que chegou assim para mim, destruída, achando que a vida dela não tinha mais nada para fazer, né? Doente, em benefício, não iria trabalhar mais. E eu disse, não, peraí. E aí nós fomos buscando os potenciais dela, a capacidade dela. E hoje eu vejo ela trabalhando, linda, toda arrumada, toda bonita, e fazendo uma faculdade. Tem um outro caso que já está se formando no final do ano. E chegou assim também, destruída. Chance, o que eu vou fazer da minha vida? A importância de buscarmos por um profissional que pode nos conduzir nesse processo de fortalecimento, de transformação. Mas eu não posso deixar de falar que a doutora Denise está aqui mandando oi. Manda um beijo para a Denise, Val. Oi, Denise. Bom saber que você está nos acompanhando. Denise está aqui, linda, linda, linda. Denise, não sei que hora chegasse aí no programa, mas nós falamos de uma proeza nossa, minha, da Valquíria, tua, do doutor Ivo e de mais outros colegas que estavam conosco no hospital na época da implantação dos leitos psiquiátricos que era para Guaíba e região, né? E que hoje não existe mais, mas tudo bem. Meninas e meninos, vamos ficando por aqui. Também, Valquíria, minha gratidão sempre à tua vida, né? Tu é bênção na minha vida, tu fosse bênção e continua sendo bênção na minha vida. E também lembrar no Setembro Amarelo da Casa da Mulher em Barra do Ribeiro, a qual eu implantei lá no forte da pandemia, justamente, Valquíria, para que nós pudéssemos dar esse apoio, esse acolhimento para as mulheres, né? E gratidão sempre para a doutora Raquel Isoton, que eu digo que ela é a madrinha da Casa da Mulher na Barra do Ribeiro. Gratidão ao prefeito Jair Machado, que me permitiu implantar o projeto Casa da Mulher lá na Barra do Ribeiro, onde nós tínhamos e temos a psicóloga lá para acolher essas mulheres e também coaches, que na época era eu e a minha amiga voluntária que vinha de Pelotas, a Bia Moura. Então, a importância, hoje um trabalho reconhecido no município fora, a importância, Val, de nós mulheres buscarmos nos unir, nos fortalecer, cuidar de nós, tu cuidou de ti, eu cuidei de mim e continuamos cuidando, porque sempre o cuidado é permanente. O quanto é importante cuidarmos de nós para podermos cuidar de outras pessoas. Então, foi um prazer estar com você. Estaremos aqui na próxima segunda com o programa Despertando Mulheres, às 20 horas, aqui do nosso estúdio de vidro do Power Stream no Shopping Total. Nosso apoio, Shopping Total, presente a cada momento. E Móveis do Bem, móveis para a vida toda. Siga lá, @Móveis do Bem. Valquíria, te acha como nas redes? @Valquíria_Devitt. @Valquíria_Devitt. Amigas. Ou Espaço Viver Clean. Ou Espaço Viver Clean. Amigas, amigos, um beijo. Deus abençoe. Aguardo você segunda-feira às 20 horas aqui pelo Power Stream. E se inscreva no canal de YouTube do Power Stream. Aí eu quero fazer um agradecimento, André. As mulheres que estiveram hoje à tarde comigo, né? Para fazer minha produção. Tá, Melissa Esther. Tá super, então, Melissa, tá super, hiper produzida essa mulher, meu Deus. A Laila. Tá super, hiper produzida. A Mirelle. Essa equipe está sempre junto comigo. Então, assim, gratidão, meus amores, por eu sempre ter vocês comigo. Beijo, beijo, antes que o Betinho corte o meu som e meu vídeo. Deus abençoe vocês. Gratidão.